Olá pessoal, vamos falar das relações ecológicas. Vamos entender um pouquinho o que são as relações ecológicas. São interações entre animais, entre seres vivos, né, tá? Que podem ser de espécies diferentes ou da mesma espécie, em que alguns levam prejuízo e alguns são beneficiados com essas interações, mas que elas acontecem muito na natureza, por isso que elas são chamadas de interações ecológicas, ok? Vamos falar um pouquinho primeiro da harmonia entre essas interações aí. A gente tem dois tipos de relações, tá? A gente tem a relação harmônica, que são esses dois exemplos de cima aqui, ó. Então, por exemplo, aqui um crocodilo e esse pássaro aqui que é chamado de pássaro paliteiro, tá? Ele retira resíduos de alimento que sobraram aqui na boca do crocodilo e para ele é positivo, tá? Porque ele leva vantagem porque ele se alimenta, e para o crocodilo funciona como se fosse uma limpeza aqui, né? Então existe uma harmonia, nenhum deles é prejudicado, tá? Ou, por exemplo, se a gente imaginar aqui uma sociedade de formigas, onde elas têm funções diferentes, mas no final todas elas têm o mesmo objetivo, que é de abastecer o formigueiro, né? É uma interação que tem uma harmonia muito bem entre elas. A gente tem aqui, por exemplo, as relações desarmônicas agora. As relações desarmônicas é quando uma espécie leva algum tipo de prejuízo, tá? Então, por exemplo, se a gente tem aqui uma leoa atacando uma zebra aqui, tá? A zebra com certeza vai tomar um prejuízo, então é uma relação desarmônica. Aqui a gente tem um canibalismo entre cobras, ó. A cobra se alimentando da outra, então a cobra que está servindo de alimento, ela vai sofrer um prejuízo aí, né? E a outra cobra está sendo beneficiada. Mas quando uma sofre prejuízo, a relação é desarmônica, ok? A gente tem ainda a relação intraespecífica e a relação interespecífica. A relação intraespecífica acontece na mesma espécie. Então, por exemplo, uma competição entre dois leões por território, ou por fêmeas, ou por alimento. Tá? Quando dois leões estão brigando pelo mesmo objetivo, a gente tem uma relação intraespecífica. Quando duas espécies diferentes brigam por um objetivo, a gente tem uma relação interespecífica, que é essa aqui de baixo. Por exemplo, quando um leão ou um grupo de hienas está brigando por uma presa, estão tentando caçar, por exemplo, uma zebra, né, ou um veado, aí a relação, a competição acontece entre espécies diferentes, o leão e as hienas competindo pelo mesmo alimento, ok? Vamos falar das interações especificamente agora. A gente tem o canibalismo. O canibalismo é quando um ser vivo se alimenta de um outro ser vivo da mesma espécie. Tá? Essa relação ela é desarmônica, ela não é, né, ela não tem harmonia, porque sempre um indivíduo aqui, né, que tem a imagem de um jacaré se alimentando de um outro jacaré da mesma espécie. Para ser canibalismo tem que ser da mesma espécie, ok? E aí um dos indivíduos aqui sofreu um prejuízo, então uma relação desarmônica, tá? O predatismo é quando um animal se alimenta de um indivíduo de espécie diferente, tá? Então, por exemplo, o leão se alimentando da zebra, a gente tem o predatismo. Também é uma relação que é desarmônica. A gente tem o parasitismo, que é uma relação por exemplo, aí a gente tem uma imagem de um piolho, tá? Então o parasitismo é quando um ser vivo ele se aloja no corpo de outro ser vivo. Serve para piolho, serve para bactéria no corpo do ser humano, serve para pulga no cachorro, por exemplo. Então o parasitismo é quando um ser vivo se aloja no outro e acaba é, é, conseguindo aí proteção, aquecimento, alimento, né? Tudo no corpo de outro ser vivo, ok? Também uma relação desarmônica, né? O piolho ele traz incômodo, coceira, tudo para o ser humano, por exemplo, né? A gente tem a competição, que a gente falou um pouquinho da intraespecífica e interespecífica. A competição é quando dois indivíduos competem por alguma coisa, tá? Então, como a gente já disse aí, pode ser uma competição por alimento, pode ser uma competição por território, pode ser uma competição por fêmeas, por exemplo, se forem indivíduos da mesma espécie, tá? Então, a competição também é desarmônica, tá? A gente tem o amensalismo. O que acontece no amensalismo? O amensalismo é quando uma espécie inibe o desenvolvimento da outra. Tá? Um pouquinho mais, com menos exemplos aí da natureza, mas dá para a gente pensar bem. Ó. O fungo aqui, Penicillium, tá? Ele é justamente um fungo importante no combate de alguns tipos de bactérias, de alguns tipos de doenças causadas por bactérias. Porque o que ele faz? Ele inibe, então, aonde você coloca esse fungo,
tá? Você vê o desenho que ele tenta mostrar isso, ó. Onde você coloca o fungo não tem o crescimento de bactéria em volta, tá? As bactérias ficam longe. Então, o penicínio é justamente o fungo que é feito a penicilina, que é um antibiótico bem importante aí na medicina, tá? Porque ele combate a bactéria. Então, o que o comensalismo faz? Ele inibe o crescimento do outro, tá? Um indivíduo inibe o desenvolvimento do outro indivíduo, tá? É, Vamos falar do mutualismo. O mutualismo é quando existe um vínculo de dependência entre os dois indivíduos. Nessa relação aí é uma relação já harmônica. Porque olha o que acontece. O cupim, aí tem um exemplo do cupim, tá? Em cima está a imagem do cupim, tá? Que todo mundo, se nunca viu, já ouviu falar pelo menos, que se alimenta da madeira, tá? E aqui embaixo tem uma imagenzinha, tá aumentada, de um protozoário. Esse protozoário aqui, ele vive dentro do organismo do cupim. Olha que interessante, ó. O cupim se alimenta da madeira, mas ele não consegue digerir a madeira com facilidade. Quem faz a digestão dentro do estômago do cupim, dentro do organismo do cupim, é esse protozoário aqui. Então eles precisam existir, eles têm uma dependência, tá? Um não vive sem o outro. O protozoário, se o cupim não tiver o protozoário na barriga, ele não digere a madeira. E se o protozoário não tiver o cupim, ele não consegue sobreviver, que ele só sobrevive dentro da barriga do cupim. Então o mutualismo é uma dependência onde os dois saem beneficiados, ok? E eles não conseguem viver sem essa relação entre eles, ok? Vamos falar da protocooperação. A protocooperação é quando existe ajuda também de um para o outro, mas não há a dependência, tá? Então, por exemplo, olha que interessante aqui, ó. Essas aves aqui que estão nas costas aqui, né, do touro, elas ficam comendo alguns bichinhos aqui, carrapato, né? Elas se alimentam deles, tá? É importante para elas, tá? E para o touro também é importante porque elas vão tirando esses bichinhos que estão no dorso dele aqui, né? Na superfície das costas dele aqui, também é importante. Só que se a ave não se alimentar do boi, ela pode ir para outro lugar e se alimentar de outra coisa, né? E se o boi não tiver essa ave em cima dela, também ele vai sobreviver do mesmo jeito, né? Não vai ter problema nenhum. Então, na protocooperação, é uma relação que é importante para os dois, mas que não existe a dependência, eles conseguem sobreviver sem essa relação ecológica aí, ok? O inquilinismo, o inquilinismo acontece quando uma espécie ela procura proteção em relação à outra, assim, ela se abriga na outra. Tá? Ó, aqui a gente tem a imagem de um tronco de uma árvore e aqui uma bromélia. Tá? Essas bromélias elas crescem nos troncos das árvores, que elas ficam em locais estratégicos, que elas recebem melhor a luz do sol, conseguem receber melhor quantidades de água, né? Então elas conseguem o desenvolvimento e o crescimento delas com mais facilidade, ok? Mas elas não causam nenhum prejuízo à árvore, tá? Ela se beneficia e não causa nenhum prejuízo à árvore. Então esse aqui é o inquilinismo. Por que chama inquilinismo? O inquilino é quando ele mora dentro do outro, né? Então ele está morando nessa árvore aqui, mas ele não traz prejuízo para a árvore, ok? É uma relação harmônica porque ela se beneficia e a árvore não tem problema nenhum, então é uma relação harmônica. O comensalismo é quando um se beneficia sem prejuízo à outra, mas quando a gente fala de alimento. Inquilinismo a gente tem que falar vamos dizer assim, de moradia, né? Apesar de acho ser estranho assim falar que uma planta mora na outra, mas é uma relação mais voltada para moradia. E o comensalismo é uma relação parecida com o inquilinismo, só que pensando na alimentação. Então, por exemplo, aqui, ó, esses peixinhos aqui são chamados de peixe piloto, eles ficam em volta do tubarão só coletando o resíduo que sobra da alimentação do tubarão. Então o tubarão se alimenta aqui e o resíduozinho de carne, por exemplo, aqui que sobra, esses peixinhos aqui que são chamados de peixe piloto, se alimentam do que sobra do tubarão. Para o tubarão vai mudar alguma coisa? Não. Para as espécies aqui é importante isso. Então nenhum sai prejudicado. A gente tem uma relação harmônica também, tá? Não tem prejuízo para nenhuma das espécies e uma delas se beneficia, ok? A gente tem uma colônia, né? A colônia é quando a gente tem um conjunto de seres vivos e parece ser um único ser aqui. A gente tem aqui um exemplo de um coral aqui, ó, que é formado por vários quinidários aqui. Parece que eles têm uma estrutura só, tá? Uma colônia de bactéria também pode ser usada como exemplo, tá? Então todos eles juntos aqui, eles se auxiliam no crescimento, no desenvolvimento. Eles são animais da mesma espécie, são ser vivos da mesma espécie
e esse crescimento deles é importante, esse convívio, eles ficarem juntos é importante para o crescimento, proteção deles, ok? Isso é chamado a colônia. A gente tem a sociedade, o melhor exemplo de sociedade pode ser uma colmeia de abelhas ou propriamente um formigueiro, onde todos eles se ajudam, tá? Só que cada um tem uma função específica. Então a gente tem a abelha rainha, que cuida de todo, a colmeia, né, que põe os ovos, que se reproduz. A gente tem as operárias, que vão produzir o mel. A gente tem o zangão, que é a abelhinha aqui que defende a colmeia, tá? Então a sociedade é quando a gente tem funções diferentes para cada indivíduo da mesma espécie. Acontece com seres humanos também, tá? Nós vivemos em sociedade. Cada ser humano tem uma função diferente na sua vida, na sua sociedade, ok? E a gente vai fazer um resuminho aqui, ó, só para a gente entender. A intraespecífica, lembram disso aqui, quando são os animais da mesma espécie. Se ela for harmônica, a gente tem uma sociedade ou uma colônia, ok? E se ela for desarmônica, o canibalismo ou a competição. Vocês podem até voltar ao vídeo, fica legal de ver esse resuminho aqui, ó, tá? Então a desarmônica é o canibalismo quando uma se alimenta da outra, a competição é a luta pelo alimento, por fêmeas, né? E a gente tem as de espécies diferentes aqui, ó, interespecífica. A harmônia é o mutualismo e o comensalismo, ok? E as desarmônicas, quando causa prejuízo a alguma espécie, ó, o amensalismo, a competição, que também entra aqui, ó, a competição entra em desarmônica, aqui ó, nos dois, tá? Quando a mesma espécie tem competição e quando tem espécies diferentes. O parasitismo e o predatismo. E esse aqui é um resuminho para vocês lembrarem de todas as relações ecológicas que tem aí. Ok? Espero que tenham entendido aí e até mais.